paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês estão bem? Pode se sentar. Glória a Deus. Vamos como o Espírito Santo vai ministrando sobre cada coração e como vai também alinhando os pensamentos. Uma das coisas que eu estava falando, eu comentei com alguns jovens durante essas idas ao monte, foi como o meu coração estava incendiando, principalmente por aquilo que Deus vai fazendo e por aquilo também que Deus já está fazendo em nosso meio. E aí, todas as vezes que a gente subia, eu falava assim, eu comecei a crer em coisas que eu antigamente não acreditava que poderiam acontecer. Mas nesse ano eu estou empolgado para que essas coisas possam acontecer. E eu acredito, porque o Espírito Santo, o Jesus, ele vai me conduzir tudo da vontade dele. Eu acredito no que Deus vai fazer. Amém? Eu vou fazer mais uma oração. Tenho o costume de ficar às vezes um pouco nervoso. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é a oração do louvor. Quando iniciava as minhas ministrações, eu louvava indo da harpa. Aí depois descobri que eu não posso louvar. Que para poder louvar os irmãos vão ficar assustados. Aí a gente conhece os amigos que louvam. Fala, vai lá. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para Te louvar e Te agradecer. Que nessa noite nós possamos, Pai, viver o sobrenatural. Nós já vivemos, Pai, mas nós queremos ir mais profundo nisso. Por isso nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor venha destravar em nós, Pai. O Senhor, Pai, que conhece o nosso coração, conhece o íntimo do nosso coração, venha tocar sobre as nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, Pai, movidos do Seu Santo Espírito, incendiados, Senhor, não somente cheios, mas incendiados da Tua presença, Pai, não somente acesos durante um período, mas agora incendiados, Pai, como uma chama que não se apaga, Senhor, e aonde nós andarmos, nós vamos manifestar esse fogo. Pai, oramos por esse tempo. Oramos, Pai, por esse ano em que o Senhor tem ministrado coisas grandes e firmes. Nós talvez ainda nem pensamos nela, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor fará. Nós talvez só imaginamos, começamos a imaginar algumas delas, mas nós cremos no poder da Tua palavra, no poder do Teu sangue que nos purifica, no maior ato de amor que foi se entregar por nós, para nos dar o privilégio de estarmos convivendo com o Senhor, dia após dia, dia após dia, dia após dia, Pai. No nome de Jesus, Deus. Eis aqui a vida dos Teus filhos, Senhor. E eu oro, Pai, para que todos nós possamos ser tocados no coração, Pai. Não são mais palavras bonitas, não são mais atitudes bonitas, Pai. Agora é uma vida em movimentação no Teu reino. Uma vida de transformação, Deus. Uma vida em que nós somos crucificados no Senhor. E nós renunciamos os nossos desejos. Nós renunciamos aquilo que nós achávamos que iria nos levar para o céu. E nós confiamos na graça que nos surpreende todos os dias, que nos traz para mais perto, dizendo: vem, filho. Vem, filho. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua promessa. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua promessa, Deus. Sim, Deus. Senhor, que conhece os Teus filhos. Versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. É bem conhecido, a maioria das vezes a gente escuta ele no momento de oferta. Glórias a Deus.
Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não supre as necessidades dos santos, não supre só as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Só até aí. Consegue colocar no versículo 10? Só no 10, né? E todo, quarta, terça. O 10 foi o que tocou muito forte no meu coração. A gente está num ano de colheita, onde nós vamos colher em nome de Jesus. E aí, eu pensando nesse versículo que foi o tema Salmos 126, comecei a pensar um pouco sobre o que era plantar, o que era colher, como são as maneiras da gente plantar. E eu gosto muito de como Deus fez as coisas tão perfeitas, pastor, ao ponto dele nos ensinar que aquilo que ele criou aqui na terra era para manifestar os entendimentos que tinha, todos os entendimentos que tem no céu, toda a glória que tem no céu. Não precisa não, pessoal, acho que não precisa não. A gente vê aqui. E aí, o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração de que esse tempo que a gente está vivendo são tempos de a gente compreender e buscar também por essa sabedoria. Eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu assim como acho que foi o André que ministrou aqui no final do ano, falando que nós tínhamos que orar para que quando o Senhor começasse a fazer as movimentações, avivasse, ele teria que estar participando. Passei a orar também dizendo: Senhor, quando o Senhor começar a fazer as movimentações, quando vir o avivamento, Senhor, me introduz nisso. Eu não quero estar de fora, eu quero estar introduzido. Senhor, eu quero ser participante disso. E aí, o Senhor ministrou nessa palavra, dizendo assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Eu fiquei pensando justamente nesse ponto. Alguém ou uma pessoa que deu uma semente e a mesma pessoa também entregou o pão. Eu comecei a pregar em momentos em que eu estava fazendo algo inverso. Eu pegava a semente que Deus começava a me entregar, e em vez de eu começar a semear, eu comia. E aí, além de comer a semente que Deus me entregava, eu comia o pão também que estava pregando. E aí eu começava a pensar, por que as coisas não estão fluindo? Eu pensava, comecei a me questionar e dizer assim: será que tudo aquilo que Deus um dia disse para mim foi em vão? Ou será que eu me iludi de uma tal forma que se tornou em vão? E aí o Senhor começou a dizer para mim: você só fez o processo errado. Você só não entendeu que a semente, ela não é para você se alimentar dela. A semente é para que você plante. Você precisa entender como as pessoas que eu coloquei nessa palavra, elas semeavam, e elas não comiam as sementes, mas elas semeavam. E aí depois elas entendiam que o pão, o alimento, aquilo que ia fortalecer, eu já estava entregando para ela. Então nesse tempo que a gente vai colher, a gente precisa ter essa sabedoria, porque as adversidades vão vir. Isso sempre vai vir. Mas uma das coisas que nós temos que ter enraizados dentro do nosso coração é: Deus está comigo. Deus está comigo. E por Ele estar conosco,
Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar entendimento e conhecimento, para que nós vamos ser guiados pelo caminho. Vamos lá, o Espírito Santo, eu tinha feito algumas vezes, mas dessa vez, Deus começou a ministrar e me mostrar pontos assim na Bíblia, em que Ele estava falando. E aí, Ele foi colocando, lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 15, é bem conhecido também. Ele vai falar assim, sobre a mulher, uma mulher que ela estava para poder perder tudo, mas Deus mandou um profeta até ela, e ele manda o profeta, e quando ele manda, ele diz ainda para o profeta que ele iria abençoar aquela mulher, e aquela mulher, ela ia sustentar ele naquele lugar. Aí quando o profeta chega lá, ele encontra a mulher sem nada, e ele vive de uma palavra. A mulher estava já para sua última refeição, e ainda dizendo, a minha sentença é a morte. Eu comecei a me deparar em todas as vezes em que as minhas dificuldades, eu não olhei para elas como uma oportunidade, de que Deus estava me entregando, dizendo, essa aqui é uma semente, planta ela, e você vai começar a ver que os frutos vão vir através do poder do Espírito. Aquela mulher entendeu isso, porque o profeta chegou para ela e falou assim, que ele queria algo para comer, que ele precisava comer algo. Aí ela falou, olha, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vim pegar gravetos aqui fora, eu vou colocar esses gravetos, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou morrer. Depois disso a gente não tem mais nada, a gente morre. E aí Deus começou a gerar no meu espírito que é como se o profeta estivesse dizendo para ela, não entenda que a sua semente é para você comer, faz primeiro para um propósito eterno, e aí você vai começar a ver a manifestação que tem com você. Aí ela veio, se colocou e disse, tá bom, o que eu faço? Faz o bolo primeiro para mim. Não é que ele queria ser o maioral, mas ele também entendeu que Deus queria agir naquele lugar. Aí ele veio, ministrou e falou, faz o bolo para mim. Em outras palavras comece a colocar a sua semente em uma terra onde ela vai dar frutos. Não coma a sua semente durante este ano. Entenda que se você colocar, ela vai crescer e você vai conseguir pegar e colher ela. Então nesses processos todos eles, aí vem a mulher e ela entrega o bolo. E foi muito incrível o que Deus fez, porque o homem comeu e depois ela foi comer, e durante muitos e muitos meses ela comeu daquela semente que ela plantou. Na ótica dela era a última semente, na ótica dela era o último momento da vida. Mas sabe uma das coisas que eu tenho aprendido nesses tempos? É que as nossas atitudes que estamos semeando em terra boa, ela não somente abençoa as nossas vidas, mas as gerações que estão por vir. Tendo isso, eu me empolgo, porque se nós, vou colocar agora nós como, vamos lá, nós jovens, entendemos o propósito de Deus que é eterno, nós plantarmos agora, não somente a nossa geração será abençoada, mas a geração que vão vir após nós. Ao meu pastor, que é praticamente meu pai, aos nossos pastores, aos pais que estão aqui, se plantarem agora, a sua geração será abençoada, a geração após geração será abençoada. Posicionamentos posicionamento no reino. Uma das coisas que mais tem queimado assim no meu coração é pais que converterão os seus corações aos filhos, e os filhos que converterão os seus corações aos pais. Eles estarão unificados num só propósito. Isso tem que ser enraizado. E aí aquela mulher, ela fez isso porque ela tinha um filho, e ela poderia dizer para o profeta, não, você não vai comer o bolo, eu só tenho um filho, e o meu único filho você não vai matar. Mas ela olhou para aquela situação e disse, calma. Ela olhou, e o profeta olhou, e eles tiveram no espírito uma palavra ministrada de colheita. E eles foram avançando.
Vamos lá. Outra pessoa também que não deixou de semear, mesmo em meio a uma dificuldade. Lá em Marcos 12, no capítulo 12, versículo 41, vai falar sobre a viúva pobre. No meio de todo mundo ofertando, no momento em que estava todo mundo entregando lá, ela chega e era as últimas moedas que ela tinha. Na mesma situação, todos estavam ali crendo que Jesus, ele tinha a provisão de Deus, ele tinha o direcionamento de Deus. E outras pessoas estavam ali olhando para justamente ficar assim, só observando, dizendo, vamos ver o que Jesus vai fazer. E aí Jesus, simplicidade, ele começa a observar como as pessoas estavam entregando. Sabe o que ele viu, Weber? Ele viu uma mulher que talvez não tinha confiança nela mesma, mas ela depositou a sua semente, sabendo na terra onde ela estava plantando. Talvez você não tenha confiança em si mesmo. Talvez você não tenha acreditado que Jesus está fazendo uma obra sobre a sua vida. Talvez a depressão, a ansiedade está tocando tão forte que começa a cegar os nossos olhos. Mas uma palavra de Deus entenda, a semente está sendo entregue nas suas mãos, porque o próprio Criador entregou ela. O que Ele deseja de você é, plante ela. Por quê? Porque a nossa confiança está em coisas que vão começar a ser provisão de Deus. Mas assim como nós lemos lá, Deus, Ele entrega o pão e Ele entregou a semente. Então quando nós deixamos a semente ir, o pão não falta. Não sei se vocês conseguiram entender. Todas as vezes que Jesus pedir para nós renúncia de algo, pode entender que Ele não está deixando a gente sozinho, sem nada. Ele deixou o pão para nós. O que Ele quer que nós venhamos entregar é a semente, para que o reino venha a ser expandido. Vamos lá, isso aqui é um pouco mais à frente. E essa semente, ela precisa ser uma provisão sobre as nossas vidas. Deus começou a ministrar isso desde o princípio. Quando Ele começou a olhar para Adão e Ele começou a dizer, olha, vocês cuida de tudo aqui, dominem sobre tudo e multipliquem-se. Ele começou a dar direcionamento. Irmãos, como é bom quando a gente começa a entender os princípios do reino e começa a viver nele. Pode ser difícil? Pode. A gente precisa aprender. Mas a gente ora, o Espírito ministra sobre os nossos corações. Uma das coisas que uma vez eu conversei com um pastor foi de ter calma e saber que nós precisamos respeitar o nosso próprio tempo. Assim como a semente vai ter que ser respeitada o próprio tempo. Estava conversando acho que com o André uma vez. Foi com o André. A gente voltando de Itu e a gente estava falando sobre o profeta que andou sobre águas profundas. E a gente sabe quando surge aquela questão assim que Jesus vai lá e fala, preciso falar algo grandioso no meio de vocês? Aí o André surgiu sobre a história da semente. Não sei de onde surgiu assim, estou na ideia. Começou a falar. E aí a gente, concluindo tudo isso, a gente falou, olha que interessante, uma semente, para que ela comece a realmente fazer uma frutificação, ela precisa estar em solo bom, ela precisa ser colocada de uma maneira com que não venha prejudicar ela, e ela precisa morrer. Porque se ela não morrer, ela não começa a dar frutos. E aí a gente começou a ter a conclusão de que, se nós somos filhos do Altíssimo, nós precisamos morrer da nossa própria vontade. Esse ano é ano de colheita, é ano da gente deixar o nosso ego de lado, para que Deus possa frutificar através de nós. É o ano da gente deixar, sabe, todos os nossos pensamentos de é isso que eu cresci aprendendo, é isso que eu, sabe, nasci dessa forma. A gente começa a deixar de lado. Porque uma das coisas que eu estava aprendendo também é que se a semente for antiga, ela também não serve. Se a semente for antiga, em algumas plantas ela não vai servir. Em algumas coisas ela não vai servir essa semente. Então assim como Deus tem manifestado sobre a terra coisas carnais que nós estamos convivendo todos os dias, mas Ele também está revelando o reino, dizendo, olha, comecem a observar as coisas que eu estou fazendo ao redor de vocês. A manifestação do reino, tudo aquilo que vocês estão procurando está ao redor de vocês. E o que vocês mais querem está dentro, que é o próprio Espírito conduzindo a gente a viver aquelas coisas. Então vamos lá. Ele veio
e entendeu, a viúva veio e entendeu que entregar sua semente em vez de comê-la era a melhor oportunidade que ela estava tendo na vida. Outra pessoa, e aí essa daqui é uma parte que o Espírito ministrou, Deus começou a ministrar muito forte no meu coração, foi sobre a minha vida. E essa minha vida precisa ser como uma semente agora. Mesmo em dificuldades, a gente está aqui, ó, a gente semeia, mesmo em lágrimas, mesmo que a gente tiver com os olhos que nós não começamos a ver mais a esperança, nós precisamos crer que o Espírito Santo está dentro de nós e que em nós há uma chama viva e ela precisa estar acesa todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí em Atos capítulo 7 ele vai falar sobre Estevão, que foi o primeiro mártir. E aí quando Estevão está lá para ser crucificado, ele tem todo o ato de dizer: Senhor, perdoa eles. E quando ele está para poder ser morto já, lá no finalzinho, já para o versículo 8 diz que Paulo estava ali acompanhando a morte de Estevão. Ele vai começar a falar que Paulo estava ali observando. E eu comecei a ver nisso uma semente. Eu comecei a ver nessa oportunidade de Estevão, de alguém que estava entregando a sua vida, dizendo: eu acredito no que Jesus ministrou ao meu coração, como uma semente que ele plantou no coração de Paulo. Paulo começou a imaginar, e ele começava a perseguir os cristãos de uma tal forma, mas a atitude de Estevão de se entregar para um propósito que era eterno, de ainda mais observar. Estevão, ele fez um ato tão profético que ele deixou os céus abertos, e quando Paulo foi ao encontro dos cristãos para poder matar eles, os céus estavam abertos e ele pôde ver a Jesus. Então talvez a nossa semente, que é a nossa própria vida, ela precisa ser lançada numa vida de renúncia. Por quê? Porque nós precisamos ser sementes sobre a vida de outras pessoas. Assim como Estevão foi semente também sobre a vida de Paulo. Eu fico imaginando Paulo depois, pastor, pensando e refletindo. Ele viu Estevão ser morto. E depois ele convertido, imaginando e falando: eu vi Estevão ser morto. Mas eu vi ele queimando uma chama assim, que não estava se apagando. Eu fico imaginando dessa forma, ele dizendo para si mesmo: eu taquei a pedra com a maior vontade, para poder realmente matá-lo numa pedrada só. Ele ainda teve a coragem de olhar para os céus e dizer: Senhor, perdoa eles. Sabe, são atitudes nossas. São as nossas atitudes. Aleluia. E nós precisamos começar a crer nessa semente que nós estamos plantando. Nós precisamos começar a crer que nossa vida está sendo uma semente plantada nesse lugar. Por isso que meu coração está incendiando tanto por essa unificação também de pai para filhos e filhos para pai. Porque pela primeira vez, pastor, durante anos em que eu não cria, eu acredito que esse ano meu pai vai vir para a igreja. Sabe, durante anos eu pensava assim: era impossível meu pai vir para a igreja. Porque eu falava: eu não vou chegar nele para falar. E meu pai não vai falar: eu vou. Mas no Natal meu pai teve uma atitude, e aquilo ali para mim foi algo que destravou. Ele olhou para mim enquanto eu estava cortando o cabelo. Ele falou assim: filho, no Natal o que você vai fazer? Eu falei: vou trabalhar. Ele falou: mas você vai chegar cedo? Eu falei: um pouco tarde. Aí ele falou assim para mim: bom, conversa lá com seus irmãos, reúne todo mundo e a gente vai fazer o Natal todo mundo junto, pode ser? Meu pai e minha mãe são separados. Pode parecer coisa normal, pode parecer uma coisa simples, mas naquele momento eu estava vendo Deus dizendo assim: olha, chegou o momento de você começar a entender que a semente está sendo plantada. Pare de se preocupar com o dom que você está querendo. A semente está na sua mão, então lança ela, começa a entregar ela, começa a deixar de lado todo o seu egoísmo e entregar ela. Aí eu passei a crer nisso, sabe? Eu falei isso com o Thiago esses dias, olha, eu passei a crer nisso, não estava crendo, mas eu passei a acreditar. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então é esse Deus poderoso que faz com que a nossa vida seja uma própria semente, para que outras pessoas comecem a entender que há uma frutificação no reino de Deus.
Todas as vezes que uma pessoa negou e disse, isso daqui que Deus me deu é para mim, ele foi lançado fora. Quando Jesus ministra sobre aquela parábola em que o homem chega e entrega aos seus servos dizendo, olha, você vai ganhar uma moeda, você ganhou 2 e você ganhou 5, se não me engano é dessa forma. Aí o que ganhou 5 correu atrás e conseguiu mais 5, ficou com 10. O outro conseguiu, correu, foi atrás e pegou, deu o dobro também. E aquele que pegou uma só moeda, ele segurou e disse, não, eu vou ficar, porque o meu Senhor, ele é duro em palavras, ele é duro, e se talvez eu perder a minha oportunidade, é a minha única semente, sou doido? Jamais. E aí eu vejo um Deus misericordioso dizendo, o que eu entreguei nas suas mãos, multipliquem. O que eu entreguei nas suas mãos, frutifique. Aquilo que eu entreguei nas suas mãos, lance a semente. E nisso tudo, eu não sei qual é a sua semente. Eu seria um hipócrita se eu dissesse para você, essa é a sua semente. Porque Deus sabe qual é a sua semente. Deus sabe o que está passando no seu coração agora. Deus sabe aquilo que você está pensando e dizendo, isso daqui é minha semente. É isso aqui que Deus está pedindo para que eu plante nesse ano. Então comece a entregar a sua semente ao reino e comece a ver a frutificação. Tem um versículo que eu amo muito que diz assim, lá em Coríntios, 1 Coríntios 3. Isso. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe algo que a gente está começando a vivenciar? É que por mais que a gente não consiga entender, por mais que a nossa semente possa parecer impossível frutificar, a gente precisa lançar ela. Ele talvez não entendeu nada. A pessoa que errou não entendeu nada. Mas no profundo há um crescimento do Espírito Santo interno que vai nos rasgando e nos entregando à vontade do próprio Pai. Isso precisa ser enraizado dentro das nossas vidas. Eu vou acabar aqui já. Marcos 4 vai falar sobre a parábola do semeador. Vocês lembram? Lembram? E ela vai dizer sobre campos e campos onde deviam ser semeados. Então, na nossa vida a gente precisa começar a compreender, todos nós, de que nós temos lugares onde nós precisamos semear. E nós precisamos olhar para o Senhor e orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá discernimento neste ano. Me dá discernimento neste ano, porque eu preciso fazer coisas profundas e precisas em Tua presença. E aí, lá em Marcos, deixa eu passar rapidinho. Marcos 4. Marcos 4. E aí, Marcos 4, no 4:26, vai dizer assim: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, então dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, o que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas, talvez não, tenho certeza. Muitas das vezes a gente não sabe nem o que é. E a gente está aqui dizendo: eu recebo, Senhor, eu recebo. E por muito tempo eu achava que isso daí para a minha vida era em vão, porque eu não estava entendendo. Mas eu comecei a ter a compreensão de que aquilo que nós estamos entregando são sementes. E o que o homem faz depois que semeia? Ele dorme. Não tem sentido nenhum esse ano a gente, depois de semear, correr atrás e dizer: eu vou, me sacrificar para aquela semente, eu vou me entregar, vou fazer todos os meus esforços. Durante um tempo isso pode parecer bom, mas o que Deus vai chamar a gente com uma semente profunda dentro de nós é: semeia e descansa. Semeia e descansa. É para descansar, dormir preguiçoso? Não, descansa no Senhor. Semeia e descansa nele. Você vai dormir e acordar. Você vai dormir e acordar, e Deus vai dar o crescimento. A palavra de Deus, ela
ela parece loucura aos nossos olhos, ao ponto da gente não começar a entender de que ela é só semeada assim, que Deus dá o crescimento. A gente não está fazendo esforço, sabe? Os irmãos louvaram, aí vem a ministração, aí depois a gente ora, a gente vai no monte, a gente ora, e depois a gente quer fazer um monte de coisa querendo forçar dentro de nós aquele momento. Quando Deus, o que Deus quer dizer para a gente é: entregue todo o seu coração e você nunca mais vai ter que forçar em nada. Entregue toda a sua vontade, nunca mais você vai ter que orar, sabe, e dizer: eu quero fazer uma oração poderosa. Me dá uma oração poderosa, pastor. Ora por mim de uma forma poderosa. Como se um dia uma oração por um cachorro não fosse poderosa. Como se um dia aquela oração, talvez que você entrou no quarto e orou pelos seus filhos, não fosse poderosa. Entenda que todas as vezes em que nós não entregamos sementes, Deus vai dar o crescimento. E o que mais Deus está ministrando no meu coração sobre famílias restauradas. Então, isso eu posso ser muito ingênuo em falar isso pela minha idade, mas pais, aos pais, entendo que a oração de vocês, enquanto vocês estiverem orando pelos seus filhos, não é em vão. São sementes que vocês estão ministrando. Todas as vezes que eu me sentia triste, eu lembrava da minha mãe, e quando ela louvava para mim. Todas as vezes que eu me sentia triste, eu lembrava que minha mãe louvava o hino da harpa. Então, quando eu comecei a ministrar aqui, a primeira coisa que eu me senti foi inseguro. A primeira vez que eu ministrei, a primeira coisa que eu me senti foi inseguro. E automaticamente na minha mente veio dizendo: louve o hino da harpa. Por quê? Porque quando sua mãe louvava, você se sentia seguro nos braços do Pai. Glória a Deus. Então você vai ver coisas profundas nisso. Há um segredo em nós estarmos aqui, e o segredo é a revelação do que Deus tem em nós. Então comece a encher seu coração de tamanha alegria, ao ponto dessa manifestação vir para fora. Aleluia! Vamos lá. Coloca aí na tela o último agora, vou finalizar. Gálatas 6, versículo 8. Põe na tela. Glória a Deus. Sim, Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na Tua bondade, no Teu Santo Espírito. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Acredite nisso, é profundo. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ei, as coisas espirituais são para as pessoas espirituais. Então nós precisamos crer que se nós semearmos no Espírito, naquilo que Deus está nos movimentando, nós iremos marchar de uma forma como nós nunca andamos. Nós iremos pensar de uma forma como nós nunca pensamos. Nós iremos fazer as coisas como nós nunca fizemos. Aleluia a Deus. Se coloque de pé. Vou falar pra gente fingir que tá acabando, mas... Eu poderia dizer que a gente podia orar por um avivamento. Mas o que mais Deus ministrou ao meu coração é orar por discernimento nesse tempo de semear. Para que a gente tenha discernimento em olhar para as nossas mãos e ver que a semente está sobre ela, e saber o campo onde nós vamos começar a lançar a semente. Por mais que eu esteja com a mão cheia de semente, se eu jogar ela aqui, ela não vai fazer nada. Mas se Deus me der o discernimento e eu chegar em uma terra boa e dizer: essa terra aqui eu tomarei posse como herança, a gente vai começar a lançar ela. E assim como Deus disse a Josué: aonde os seus pés forem, aonde você pisar, ali eu vou te dar uma terra, ali você vai possuir essa terra. Então, baby, o segredo é todas as vezes que a gente for semear ou colocar uma semente, todas as vezes que nós formos essa semente, nós nos entregarmos em lugares, em locais certos, em pessoas, em corações certos, corações movidos pelo Espírito. Aleluia a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia!
Então nessa oração, gostaria que você orasse para que o Senhor te dê mais discernimento. E que você simplesmente olhasse para as suas mãos e visse as sementes que o Senhor está colocando. Mas como um ato profético, eu olho para as suas mãos. Talvez se você quiser olhar, está de olhos fechados assim, ó. Mas eu creio que, assim como o pastor falou ontem, de olhos fechados a gente vê mais do que de olhos abertos. Comece a acreditar que há sementes boas em suas mãos. O Senhor que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz não está te chamando para algo que vai ser largado. Está te chamando para algo que é eterno. Algo que vai ser de eternidade a eternidade. E essa graça que o Senhor nos dá, esse amor que o Senhor nos entrega, Ele nos constrange de uma tal forma. Necessitamos render o nosso coração a Ele. Deus, o Senhor conhece todos os corações. E o Senhor sabe qual foi a intenção de tudo isso. Pai, eu de mim mesmo não tenho forças para poder fazer as coisas. E por mais que eu acho que eu tenho força em algo, eu não posso agir pela vida deles. Por isso eu oro no nome de Jesus, para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa tocar sobre a vida dos Teus filhos, sobre todos nós, Deus, e nos entregar discernimento a uma terra nova. Deus, a uma terra onde nós iremos semear, a uma terra onde nós iremos plantar. Então nos entrega discernimento, Pai, a colocar as sementes em lugares certos, a entregar o nosso coração em lugares certos, a entregar a nossa vida a Ti, crendo que o Senhor nos dará o crescimento, crendo que o Senhor dará o crescimento, crendo que o Senhor dará o crescimento, crendo que o Senhor dará o crescimento. Aleluias! Sim, Deus! Sim, Deus, nós cremos em Tua palavra. Ei, irmão, acredite nisso. Se você está fraco, diga ao fraco que forte é, porque o Espírito do Senhor, Ele é poderoso para poder fazer tudo o que Ele deseja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, em filhos que converterão seus corações aos pais, e os pais que converterão seus corações aos filhos, e o reino será, Pai, avançado, e o Teu corpo será em movimentação. Pai, eu oro no nome de Jesus por famílias que serão restauradas. Eu oro por filhos que terão discernimento. Eu oro pelos pais que terão discernimento, Pai. Eu oro por cada coração, Senhor. Faz em nós o Teu querer, Deus. O que nós sabemos é viver a Tua vontade, para que isso seja feito. No nome de Jesus, Espírito Santo, faça o Teu querer. Faça a Tua vontade, que Teu nome venha ser glorificado. Eu esqueci um versículo e Deus lembrou agora, para poder finalizar. Vamos lá, eu tinha parado no 12, né? Tinha parado no 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual que por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só para as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Não vai bastar somente aquilo que Deus vai fazer sobre nós, mas o nome de Jesus será glorificado sobre essa cidade. Não vai ser somente aquilo que Deus vai produzir em você, mas o nome de Jesus será glorificado nesse país. Não será somente daquilo que Ele vai começar a produzir sobre esse país, mas tudo aquilo que Ele vai fazer sobre esse planeta inteiro. Então vamos entregar tudo ao Senhor, entregar os nossos caminhos. Se você tem algo a entregar, entregue ao Senhor e deixe com que Ele dê o crescimento. Descanse no Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês.